Hoje você vai aprender. Hoje falaremos a parte 2 do cronovisor, o equipamento que em teoria era capaz de viajar ao tempo ou acessar as memórias do passado, visto que o universo é descrito entre energia e vibração, e que tudo é energia, e que até mesmo as memórias do passado são energéticas, tudo é energia. Chegou um grande cientista como Von Braun, Albert Einstein, trabalhando em conluio com uma igreja lá da Europa, e criaram um equipamento chamado cronovisor, que é capaz de acessar as memórias do passado. Não muito longe disso, na mesma época, o Bigodudo, né, que eu não posso falar o nome aqui, da G2, criou o Diaclook, né, que simplesmente é uma máquina de viajar no tempo. Então você vê que estavam pareadas uma com a outra aí. Mas, no caso do cronovisor, ela foi confiscada pelo Vaticano, tá? Se fosse mentira, porque haveria necessidade de confiscar. Por que não expor o ridículo ao público? Por que não pegar a máquina e publicar no jornal, que é uma grande farsa? Porque teve que ser oculta e confiscada, tá bom? Então, no vídeo passado, só um adendo bem rápido, se não esqueço, tá? Participe do meu trabalho, tem links na descrição para você remover as amarras do sistema e acesse o Telegram, porque a parte 1, PDF, já está disponível lá gratuitamente. E esse PDF da aula de hoje também está disponível gratuitamente para você por lá, tá? Então tem os links aí na descrição. Essa é a parte 2. Essa imagem que você está vendo, essa maior aqui, foi um quadro que eles pintaram para tentar abafar o caso, para falar assim, não, essa foto foi assemelhada num quadro, só que esse quadro foi pintado depois da foto. Tá? E eu trouxe essa foto aqui em alta resolução para os inscritos aqui do canal da parte 1, tá bom? Né? A imagem de Cristo Jesus, tá? E o padre que teve à frente desse experimento científico, até o último suspiro de vida, falou e estava brigando com o Vaticano por ter confiscado esse equipamento. E eles de fato conseguiram memórias do passado, tá? Então, eu vou chamar de Padre Benedict, tá? Mas Ernest afirma ter visto eventos históricos com a fundação de Roma, a crucificação de Jesus Cristo. Ele também ouviu as vozes do bigodudo gordinho, tá? Ele também afirmou que com o cronovisor eles poderiam ter modificado os mandamentos. Aí começa o problema. O padre falar que com equipamento de viagem ao tempo ele conseguiria modificar os mandamentos, eu acho um pouco irrisório, eu acho um pouco mentira, tá? Você não consegue modificar o passado, a menos que você esteja presente no passado. Agora, acessar as memórias do passado é possível. Então o padre estava um pouco afoito aí, porque de fato alguma coisa aconteceu mesmo. Tal coisa aconteceu que teve que ter um confisco desse equipamento, tá? Olha só, cronovisor, né? Vamos lá. Um livro, né, intitulado pelo padre Ernest, né? A criação e desaparecimento da primeira máquina do tempo do mundo, né? De Peter Casa. Então teve um cara que viajou para esses locais, conversou com os parentes, documentou tudo bem documentado e fez um livro. E esse livro explora essas afirmações e sua autenticidade, tá? A versão americana do livro inclui a alegada confissão de uma parente do Ernest, que preferiu permanecer no anonimato. Esses caras devem ter sofrido ameaças até dizer que chega. Principalmente quando você constrói uma máquina do tempo, não é verdade? Para acessar as lembranças do passado, tá? E olha só, prefere permanecer em anônimo, segundo o qual o próprio padre Ernest revelou a verdade sobre o cronovisor em seu leito de morte. Então, assim, o que acabou acontecendo? Olha que curioso caso aqui, tá? Vamos lá. O boato se espalhou pelo mundo, no entanto, né, o padre já havia dado pequenos detalhes em algumas publicações. A partir do momento que eles confiscaram esse cronovisor, o padre ficou, vamos dizer a palavra pistola, né? Desculpa a palavra, mas o padre ficou enfurecido com o Vaticano. Demais, tá? E olha só, em julho de 1965, uma revista religiosa, France, aí eu não sei ler aquilo ali, que é em francês, né, fala sobre a publicação, né, dessa máquina, tá? Então eles começaram a publicar no jornal, né, pegaram notícia, mas a pouca importância desses 2 meios de comunicação fez com que a notícia fosse levada em consideração. O projeto foi cancelado e requisitado pelo Vaticano. O Vaticano foi lá, depois que publicou na notícia, mesmo com poucas pessoas vendo aquilo ali como importante, foi lá e confiscou, né? Mas não teria destruído. Ou seja, não, é tudo uma mentira. Né? Esse cronovisor é uma mentira. É mentira. Eu vou confiscar o equipamento, eu não vou destruir o equipamento, eu vou descobrir como ele funciona e vou ocultar da civilização. Mas é uma mentira, tá bom? Ah, que delícia. Pois
Pois é. O projeto foi cancelado, requisitado pelo Vaticano, mas não destruído. O cronoviso foi mantido nos quartos da Santa Fé. Poucos dias antes de sua morte, Ernedite, que não confiava em nada no Vaticano, cara, ficou pé da vida, né? Enviou uma carta ao Japão, um país onde tinha grandes amigos e contatos. O cara publicou, ele escreveu todos os dados científicos e enviou para outras pessoas. Já que vocês vão confiscar o equipamento, que outras pessoas saibam a verdade. Grande delícia, né? Eu, o que não coloco as imagens que o padre escreveu aqui. Eu nem coloco, tá? Deixa só na teoria. Mas tá aí algumas publicações de revistas, tá? Alguns livros que foram criados, mas em teoria me parece que o padre conseguia acessar dados do passado, né? A minha opinião pessoal é que não é possível ver o futuro, pois ao ser revelado constantemente ele mudaria. É claro, se esse padre uma hora ele falou que também podia ver o futuro, mas eu acho que ele estava muito entusiasmado com a descoberta. Porque se você vai ver que você vai cair num buraco, você não vai cair no buraco. Se você não vai cair no buraco, o futuro mudou. Entendeu? Então olha só, logo o futuro seria incerto, contudo é de se presumir que talvez seja realmente possível enxergar o passado. Quantas pessoas que ao mexerem com o ocultismo e sessões de mediunidade, com demônios, não encontram objetos perdidos há 70 anos? Quantas vezes o bigodudo na G2, por exemplo, não fez sessões de mediunidade para descobrir onde estava disco voador caído? Quantas vezes o cara só mexia com o ocultismo, meu irmão? Olha só, ou seja, aqui temos duas teorias possíveis. Tem os demônios também, tá, que eu preciso falar aqui. A primeira é que esses objetos de visão sejam janelas para outras dimensões, como Abaddon, pai da mentira, e conhecendo o poder dos Nefilins, eles poderiam muito bem criar imagens falsas com um certo nível de veracidade para convencer os fiéis. Ou seja, uma das teorias é o seguinte, que a imagem que fora produzida por esse equipamento pode ser artimanhas do diabo. Existe essa hipótese. É mínima, mas pode ser que a imagem que foi aberta, foi vista, pode ter sido criada por demônios para ludibriar os caras lá, tá? E isso criou talvez a possibilidade do medo do Vaticano. Mas isso não incumbiria, por exemplo, o Vaticano preservar esse equipamento. Se preservou que tinha algo a mais, tá? A segunda hipótese talvez seja mais realmente o desdobramento do espaço-tempo e a possibilidade de enxergar o passado. Contudo, por não haver nenhuma evidência sequer, nem imagens do aparelho, nem nenhum dado científico, não podemos afirmar que é verídico essa história. Tem livros, tem jornais, tem uma porrada de coisa falando sobre isso, mas o equipamento em si nunca veremos. Porque o Vaticano confiscou. É aquilo que eu falo, meu irmão, é aquilo que eu falo com você. Tudo que é importante nesse mundo eles confiscam. Tudo. Tudo que é importante aqui nesse mundo é confiscado. Somente o mais besterol é entregue a vocês. Então, por exemplo, um equipamento como esse poderia ser revolucionário. Por exemplo, a história do macaco vegano poderia ser simplesmente desmartelada com a evidência de que fomos criados. Então, assim, é um equipamento que derrubaria o diabo muito fácil. Porque provaria por unanimidade a criação de Deus, o Filho de Deus, que é o próprio Deus manifestado na carne, o verbo que se fez carne. Então é um equipamento que mostraria para a humanidade que realmente tudo aquilo aconteceu. E faria converter milhares e milhões de fiéis. Só que um equipamento que provoque a verdade talvez não seja interessante para o diabo que quer governar esse mundo. Tá entendendo? Então esse é o mundo. Eu trago conteúdo para vocês aqui, mas quase nunca com evidências. Por quê? Porque uma hora o Vaticano toma conta, uma hora o exército toma conta. Por exemplo, a Arca da Aliança que eu trouxe aqui. Os caras encontraram na Turquia, chegou o exército, confiscou tudo. É isso, esse é o problema de eu trazer esse conteúdo para vocês. Eles não deixam evidências. Os caras, tudo que é publicado é imaginativo e especulativo. Tudo que eu falo aqui é imaginativo e especulativo. São relatos de pessoas sobre relatos de eventos, porque a verdadeira base não temos, porque os documentos foram sumindo, as máquinas foram sumindo, e aí a gente tem que ficar aqui tentando entender o que aconteceu. Tá entendendo? O problema desses confiscos, quando esses caras tomam todos esses projetos, fica difícil da gente poder falar sobre o assunto. Porque não tem mais evidência. Aí eu vou ter que ficar no pensamento de um cara que passou por isso, e aí fica essa confusão. Tá entendendo? Então, assim, toda grande descoberta é ofuscada. Por exemplo, é evidente que existe a cura para todas as doenças. Você acha que vão publicar aqui? É evidente que os caras já estão trabalhando com discos voadores. Você acha que vão publicar aqui? É evidente que os caras já estão atravessando dimensões. Você acha que eles vão... Cara, eles só vão entregar o mínimo para você. E se alguma coisa vazar, vai virar filme, vai virar conto de fada, vai virar livro, mas a verdade não vai virar. Então essa é o anagrama que nós vivemos aqui, infelizmente.
tá? Então tem essa revista, ela rolou lá, realmente aconteceu, os caras assim trouxeram, mas não é aquilo. Como é que eu posso afirmar uma coisa sendo que os caras simplesmente aí ocultaram todas as informações, né? Então assim, fica no especulativo, né? Eu creio que é real, tá? Mas não posso provar. Infelizmente, eu tenho que ser honesto, não posso provar para vocês. Não tem evidências nenhuma sobre esse assunto, tá? Bom, mas fica aí a imagem de Jesus Cristo, a reconstrução da imagem de Jesus Cristo aí, para você mais ou menos entender o que se trata, tá? Como Jesus Cristo era no passado, né? É bem parecido com a imagem de hoje. Eu também creio um pouco que é bem parecida, tá? Tem outras versões, mas fica aí a imagem para você poder, de fato, entender, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts. Forte abraço. Dê seu like, inscreva no canal, ative as notificações. Conheça o meu trabalho, tem um link na descrição e participe do Telegram também. Forte abraço.